Oi pessoal, nós vamos começar agora a falar de um assunto que é bem extenso, que é o desfraude. Você já fez o desfraude do seu filho? Pois é, a gente vai conversar um pouquinho agora nos próximos vídeos sobre esse assunto. Então hoje a gente vai falar sobre as questões mais básicas e iniciais e nos próximos vídeos nós vamos dar algumas dicas importantes também. O desfraude acontece geralmente em torno dos 2 anos de idade, que é quando a criança está com um nível de maturidade, tanto de linguagem, tanto motor, tanto emocional, para poder enfrentar essa nova conquista. Vamos pensar um pouquinho em algumas questões que são importantes para que a gente possa, a gente adulto, né, tanto família quanto escola, favorecer a criança nesse momento dessa nova conquista. Então vamos lá. Durante o verão, o desfraude pode acontecer com um pouquinho mais de facilidade, porque a criança está urinando com espaço maior, ela transpira mais, né, e acaba urinando menos, e isso facilita que aconteçam escapulidas com menor frequência. No inverno, isso vai acontecer provavelmente com uma maior frequência. Às vezes pode dar uma irritabilidade maior na criança, na própria família também. A questão de organização, porque as roupas são mais pesadas, é calça de moletom, meia. Então, quando acontece uma escapulida, a criança pode se sentir realmente mais frustrada por conta mesmo de estar em inverno. Sem falar na questão do frio, né? Porque a criança vai ficar molhada durante uns minutinhos que sejam. Então, é importante a gente pensar também até mesmo nessa questão da época do ano para se fazer o desfraude. Claro que dependendo da região onde você mora, isso acaba não influenciando tanto, porque não tem tanta oscilação de temperatura. Mas em algumas regiões, esse pode ser um fator para você pensar. Quando eu falei que a gente inicia o desfraude geralmente em torno dos 2 anos, não significa que quando a criança faz 2 anos, passa a varinha mágica da fada madrinha e plim na cabecinha da criança e a criança a partir daquele momento está pronta para o desfraude. Tudo é um preparo, é em torno dessa faixa etária. Tem crianças um pouquinho antes e outras um pouquinho depois. O que a gente pode fazer para estar ajudando a criança é possibilitar, antes mesmo do início do desfraude, do início oficial desse desfraude, que ela experimente algumas situações onde ela vai ficar de calcinha, onde ela vai ficar de cueca, onde ela vai poder sentar no vaso, onde ela vai poder ver a escapulida desse xixi. Tudo isso faz parte dessa experimentação. Sem uma cobrança inicial desse processo do desfraude, ela está apenas experimentando. Isso pode acontecer no segundo aninho de vida da criança, né? Ou seja, a partir do momento que ela faz 1 ano de idade, com 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos, a gente pode estar oferecendo essa possibilidade da criança experimentar, ficar sem fralda por algum tempinho. Agora, tomando muito cuidado com a cobrança, porque ela ainda não está em desfraude, então a gente não pode exigir que a criança saiba fazer no vaso, a gente pode oferecer a possibilidade, que é diferente, ok? Passou a fase de experimentação, o meu filho já está com mais de 2 anos, já tem um nível de linguagem que consegue se comunicar, ele já está desejando se livrar dessa fralda, essa fralda está incomodando a criança, e como é que a gente faz esse desfraude? Quando a gente começa o desfraude, a gente tira a fralda de uma vez, para não confundir a cabeça da criança. Então a criança não vai ficar de manhã com fralda na casa da vovó e à tarde, quando ela vai para a escola, ela vai sem fralda ou vice-versa. Uma vez que a gente inicia o desfraude, a gente conversa com a criança, explica para ela todo esse amadurecimento que ela já tem, né, que ela já é uma menina, já é um menino maior, não precisa mais, não tem mais necessidade da fralda, que ela já pode usar o banheiro igual as pessoas que convivem com ela. Isso é um fator bacana, porque dá motivação para a criança. E aí, a partir do momento que a gente tem essa conversa com a criança, não dá pra gente voltar a colocar a fralda. Bom, se você disse pra criança que ela é capaz, que ela já não é mais um bebê e que não precisa mais usar a fralda, não pode ser você a primeira pessoa a colocar a fralda na criança, senão confunde. A criança não vai parar pra pensar, tô com fralda, tô sem fralda, posso fazer aqui, eu tenho que pedir pra ir ao banheiro. Isso confunde demais. Então, uma vez que a gente inicia o desfraude, esse processo não deve voltar para trás. A gente deve continuar dando os estímulos até que a criança tenha autonomia para estar usando o banheiro de forma adequada. Outro fator muito importante é não estressar a criança. Muitas vezes eu percebo os familiares muito ansiosos, muito inseguros em relação ao desfraude e muitas vezes perguntando à criança de 5 em 5 minutos se ela quer ir ao banheiro. E isso acaba aborrecendo e deixando a criança irritada, né? Imagina, você tá lá brincando e a cada 5 minutos vem alguém. Quer xixi? Vamos ao banheiro? A criança fez o xixi dela, né? Você vai conseguindo perceber a relação da ingestão de líquido, o tempo que ela
ela demora para ir ao banheiro? Geralmente menos de meia hora, 40 minutos, se ela ingeriu um copo de suco, ela não vai ao banheiro antes, né? Então é importante a gente começar a perceber, né, esse tempo da criança, para a gente não ficar estressando a criança além da conta. E respeitar também o ritmo da criança, né? Se a criança não está com desejo de ir ao banheiro naquele momento, a gente oferece, a gente lembra, mas a gente não deve forçar. A gente pode sim criar situações lúdicas, né? Falar com ela para levar um boneco ao banheiro, brincar que a gente vai ensinar o bonequinho dela a fazer xixi no vaso também. Tudo isso é importante, a gente pode estimular de outras formas. Mas levar a criança obrigada, a gente só vai fazer com que a criança fique com raiva daquela situação e não deseje usar esse banheiro. Algumas dicas lúdicas importantes. Eu já falei da questão do levar um boneco, né? Escolher um brinquedo que seja favorito da criança. O boneco é bacana porque a gente pode simular que está sentando no vaso e pedir a criança para que ensine, sente no vaso para o bonequinho ver. Mas a gente pode levar um livro de história para contar a história para a criança, né? Principalmente se a criança for evacuar, porque não é muito rápido, ela precisa ficar sentada ali durante um tempo, e isso às vezes irrita a criança, ela ficar ali à toa sem fazer nada. Então a gente pode levar um livro, a gente pode contar uma história de livro de cabeça, a gente pode levar um fantoche, a gente pode cantar música, a gente pode aproveitar aquele momento para conversar com a criança, para que ela consiga ficar sentadinha no vaso por um tempinho um pouquinho maior. Existem alguns livros que são muito legais, qualquer livraria hoje em dia a gente encontra livros que auxiliam no momento do desfraude, que contam histórias, né, de como a criança está aprendendo, às vezes são bichinhos, não são nem crianças nas histórias, de como é que ela aprendeu a usar o vaso, como é que ela se livrou das fraldas. Tem alguns que tem até um esquema meio que de recompensa, onde a criança vai colando adesivos, toda vez que ela consegue fazer o xixi ou o cocô no lugar certo, ela vai colando adesivos nas páginas do livro. Então tudo isso vai ajudando, e você pode criar a sua estratégia, você pode fazer o seu cartazinho com a criança para ela colocar o adesivo ou para ela desenhar. Você pode inventar alguma brincadeira que seja do interesse do seu filho para que ele possa estar passando por essa fase com mais tranquilidade. As escapulidas fazem parte do processo. Dificilmente uma criança passa pelo desfraude sem ter acontecido nenhuma escapulida. É importante que o adulto lide com muita naturalidade nesse momento. A criança não precisa passar pela escapulida sendo ameaçada pelo adulto de que está fazendo alguma coisa errada. A criança, ela precisa perceber a escapulida como parte do processo. Ninguém aprende de uma hora para outra plenamente. E isso é uma coisa importante também para você dizer para a criança, né? Que faz parte do processo, que você também, quando estava aprendendo, também em algum momento fez um xixi na roupa. Tudo isso ajuda a criança a ir se tranquilizando quando acontecer a escapulida. E o adulto precisa agir com muita naturalidade. Ih, escapuliu, não tem problema, vamos limpar aqui, vamos trocar a sua roupa? Onde que é mesmo o lugar que a gente faz o xixi e o cocô? Ah, então tá bom, da próxima vez você lembra, pede e a gente vai lá fazer o xixi e o cocô no lugarzinho dele, no banheiro, certinho. Então é um diálogo importante de tranquilidade que o adulto precisa ter, né? Quando às vezes acontece a escapulida e o adulto se desespera, ai, meu tapete, né? Fez o xixi no meu tapete, ai, mas já estava prontinho para sair de casa. Isso muitas vezes vai fazer com que a criança se bloqueie em relação ao processo do desfraude. Tem duas situações que podem acontecer, né? Ou a criança realmente vai perceber que não está conseguindo corresponder à expectativa do adulto, e aí ela vai ficando ansiosa, e essa ansiedade vai fazendo com que ela tenha mais dificuldade de controlar realmente essa urina e essas fezes. E o outro fator que pode acontecer é o que a gente chama de a criança sem vergonha, né? A criança que percebe que chama mais a atenção de você, adulto, quando faz na roupa do que quando faz no banheiro. Então, toda vez que ela quiser chamar a sua atenção, ela vai fazer na roupa, não vai fazer no banheiro, porque ela percebe que o foco é muito maior nesse momento. Então, a gente tem que deixar para valorizar e fazer aquele estardalhaço mesmo quando a criança fizer no banheiro certinho. Quando escapulir, é agir com muita naturalidade. E aí tem algumas dicas importantes em relação à questão de casa. Como é uma conquista para a criança, ela precisa acontecer no momento favorável. O que seria um momento favorável?
um momento onde nenhum outro grande episódio importante esteja acontecendo. Importante que a família esteja vivenciando um momento de rotina muito tranquilo, sem grandes mudanças. Então, por exemplo, mudança de casa nesse momento não é muito adequado. Quando a gente pensa no desfraude também acontecendo perto da chegada do irmãozinho, ou se a gente tem algum membro próximo da família doente, também não é bacana a gente pensar o desfraude nesse momento. Por quê? As atenções para a criança naquele momento têm que estar realmente voltadas para o desfraude. Se tem algum outro acontecimento familiar, a gente pode não conseguir dar atenção e transmitir a segurança que a criança precisa naquele momento. Então essa é a primeira dica importante, um momento familiar tranquilo, sem grandes mudanças de rotina. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo da série de desfraudes que a gente vai fazer aqui para você. No próximo, eu vou falar um pouquinho mais e dar algumas dicas importantes dessa organização mais para o dia a dia. Se você curtiu, se te ajudou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. No próximo vem mais dicas para vocês. Até lá!